Capítulo 1. O sussurro do deserto e o mito do cinema. E quando a noite cai sobre um deserto antigo, quando o vento apaga as pegadas e a areia vira mar, é fácil acreditar que tudo que existiu aqui desapareceu para sempre. Fácil, mas errado. Alguma coisa ainda se move sob a areia. E nós ouvimos. Porque há lugares na terra que não esquecem. Lugares que guardam histórias em silêncio, comprimidas em camadas de pedra, esperando o instante exato em que alguém, com mãos trêmulas e olhos atentos, retire um fragmento do passado e o coloque novamente sob a luz. Imagine a Ásia Central há dezenas de milhões de anos. O céu é amplo, azul pálido, e a linha do horizonte parece não ter fim. Não existe cidade, não existe estrada, não existe voz humana. Só a vastidão, o calor do dia, e a frieza súbita da noite. Em algum ponto desse mundo, um som corta o ar, o estalo breve de um galho seco, o roçar de escamas ou penas contra a vegetação baixa, o ritmo de uma respiração contida. E então, por um segundo, um olhar. Ele some, e o silêncio volta, mas o mundo para, como se a areia tivesse ouvidos. Não o olhar de um monstro de Hollywood, não o sorriso inventado de um vilão, mas o olhar real de um animal que viveu de verdade. Um predador pequeno o bastante para caber em nossos braços, e perigoso o bastante para exigir respeito. Um corpo feito para a velocidade, para a precisão, para o ataque calculado. Um ser que não tinha a menor ideia de que, milhões de anos depois, seria transformado em lenda, brinquedo, pesadelo e ícone pop. O nome dele atravessou a cultura como uma lâmina, Velociraptor. Quando ouvimos essa palavra, quase sempre vemos a mesma cena. Corredores estreitos, luzes piscando, portas se fechando, garras batendo no piso. Vemos caçadores inteligentes, coordenados, capazes de abrir maçanetas, de elaborar emboscadas como soldados. Vemos um raptor alto, grande, quase humano. E, para muitos, é impossível separar essa imagem do animal verdadeiro. Mas aqui começa a pergunta que sustenta todo este documentário. Quem era, de fato, o Velociraptor? O cinema nos deu um personagem. A ciência, aos poucos, vem devolvendo um animal. E essa devolução não é simples. Ela não acontece de uma vez, como uma revelação mágica. A verdade em paleontologia nasce de fragmentos. Um osso, um dente, uma marca na rocha, um arranhão fossilizado que sugere movimento. É um quebra-cabeça incompleto, montado por gerações de pesquisadores que trabalham com paciência, dúvida e uma honestidade quase cruel, há de aceitar que algumas respostas não existem ainda. E, mesmo quando existem, elas raramente soam como final de filme. Às vezes a resposta é um detalhe, a direção de uma fratura, a textura de uma superfície óssea, um sulco quase invisível onde um tendão se prendia. Às vezes é tecnologia, tomografias, microscopia, comparações com aves modernas, modelos que transformam pedra em hipótese. E às vezes é pura intuição treinada, o tipo de imaginação que só funciona quando é guiada pelo método. Ao longo dos próximos capítulos, nós vamos caminhar por esse deserto de dúvidas e descobertas. Vamos voltar ao momento em que o Velociraptor entrou na história humana, quando seus primeiros restos foram encontrados longe das grandes capitais científicas, em terras difíceis, em condições severas, em expedições que pareciam mais aventuras do que pesquisa. Vamos conhecer as pessoas que o desenterraram, os nomes que o descreveram, e as controvérsias que o cercaram desde o início. Mas antes disso, precisamos preparar o cenário. O Velociraptor viveu no fim do período Cretáceo, um tempo em que o mundo era ao mesmo tempo familiar e estranho. Continentes se moviam lentamente, mares invadiam terras, e ecossistemas inteiros floresciam e desapareciam em ritmos que hoje parecem impossíveis de imaginar. Não era a era dos dinossauros, como um bloco único, mas um planeta em transformação constante, com animais especializados, com rivalidades antigas, com catástrofes locais, e com uma diversidade que rivaliza com a de muitos ecossistemas modernos, só que com protagonistas que hoje não existem mais.
Na região onde seus fósseis seriam encontrados, a paisagem não era uma floresta tropical de filme. Era um mosaico de ambientes, dunas, planícies secas, rios temporários, oásis ocasionais. Um mundo de poeira e vento, onde sobreviver exigia adaptação. Para um predador leve, cada grama importava. Para uma presa distraída, cada segundo era um risco. E é justamente essa palavra, leve, que começa a desmontar o mito. O Velociraptor real não era um gigante. Ele não tinha o tamanho de um homem. Era mais baixo, mais curto, mais próximo de um animal que você poderia confundir com uma ave grande, se não fosse pela cauda rígida, pelos dentes curvos, e por uma arma peculiar, uma garra ampliada no segundo dedo do pé, uma lâmina natural que não servia para caminhar, mas para ferir, prender, rasgar. Um detalhe anatômico que parece pequeno, e que muda tudo. Por que a natureza não desperdiça estruturas assim? Se uma garra evoluiu para ser maior, mais curvada, mais forte, é porque ela foi usada. E quando um cientista olha para esse tipo de sinal, ele não vê apenas um osso. Ele vê comportamento. Ele vê estratégia. Ele vê uma história de caça. E, no entanto, por décadas, a imagem do Velociraptor permaneceu flutuando entre dois mundos, o da ciência, com suas descrições técnicas e prudentes, e o da imaginação pública, alimentada por livros, séries, filmes, e pela necessidade humana de transformar o passado em espetáculo. A verdade é que o cinema não inventou o fascínio. Ele apenas o amplificou. O que o público sempre quis, mesmo sem perceber, era sentir o passado respirando. Era acreditar que, se abríssemos uma porta antiga, encontraríamos algo olhando de volta. Dinossauros, para nós, são isso, um espelho de um mundo perdido, e uma lembrança incômoda de que a vida é maior do que a nossa história. Mas o preço dessa emoção é a distorção. Então, vamos fazer um pacto aqui, agora. Neste documentário, o Velociraptor não será um vilão, nem um herói. Ele será um animal. Um produto da evolução, do ambiente, do acaso e da necessidade. Vamos tentar enxergar o que os ossos sugerem, o que as rochas confirmam, e o que a ciência admite quando ninguém está aplaudindo. E vamos, também, entender por que o mito cresceu. Por que justamente ele, entre tantos dinossauros, virou símbolo de inteligência predatória? Por que a cultura escolheu esse nome para representar o medo do caçador perfeito? Foi apenas coincidência, ou há algo no Velociraptor que realmente toca um nervo profundo da nossa imaginação? Pense por um instante, um predador não precisa ser grande para ser assustador. Talvez, na verdade, o que mais nos inquieta é o contrário. É a ideia de um perigo compacto, rápido, silencioso, capaz de surgir de um ângulo morto e terminar tudo antes que a mente processe a ameaça. O Velociraptor, mesmo em sua escala real, encaixa nessa ideia. Ele pertence ao grupo dos dromaeossaurídeos, parentes próximos de outras formas semelhantes, animais que combinavam agilidade com ferramentas corporais raras. E, conforme a ciência avançou, surgiram pistas de que muitos desses predadores tinham cobertura de penas. Penas, não como fantasia, mas como consequência de uma linhagem que, em algum ponto, se aproximou muito das aves modernas. Isso muda não só a aparência, mas a maneira como imaginamos sua caça, sua fisiologia, sua temperatura corporal, seus sentidos e seu equilíbrio. Quando você troca a pele reptiliana lisa por textura de penas, o monstro vira algo mais real, mais complexo, quase familiar. E talvez seja por isso que algumas pessoas resistem. Porque é mais fácil temer um dragão do que aceitar um animal que parece, em certos detalhes, uma versão estranha do que ainda vive hoje. E ainda assim, a realidade é sempre mais fascinante do que a caricatura. Ao longo desta jornada, você vai ouvir nomes de locais remotos, vai sentir o peso de expedições sob sol inclemente, vai acompanhar debates científicos em que uma única marca num osso pode mudar décadas de certeza. Vai perceber que o Velociraptor é menos um personagem e mais uma janela para o fim do Cretáceo, para a origem das aves, e para o modo como nós,
humanos, construímos narrativas a partir de pedaços quebrados. E tudo começa com uma pergunta simples, quase infantil, mas poderosa. E se o raptor do cinema estiver errado? E se, por trás da máscara de ficção, existir um animal ainda mais intrigante, mais estranho e mais digno de respeito do que qualquer roteiro poderia imaginar? No próximo capítulo, nós vamos voltar ao primeiro choque entre a humanidade e esse predador fossilizado. Vamos seguir as trilhas de poeira até os primeiros ossos, conhecer os pioneiros que o descreveram, e entender como um nome nascido no deserto atravessou o século e se transformou em mito. Porque, às vezes, para encontrar a verdade, é preciso desenterrar não apenas fósseis, mas as histórias que contamos sobre eles. Capítulo 2 – Ossos no vento, as primeiras pegadas da descoberta. O deserto parece vazio, mas ele é um arquivo. Um arquivo sem prateleiras, sem capas, sem letras. Só camadas. E tempo comprimido. Camadas de areia endurecida, de rocha quebradiça, de silêncio acumulado. No início do século XX, havia um tipo de coragem que hoje soa quase impossível. Não era a coragem de enfrentar um predador vivo, mas a de atravessar um mundo sem mapas confiáveis, sem estradas, sem garantias, em busca de algo que ninguém podia prometer que existia. Havia expedições que misturavam ciência com aventura, paleontologia com logística militar e uma obstinação que beirava o delírio, encontrar dinossauros onde só havia vento. Foi nesse clima que a Mongólia, especialmente a região do deserto de Gobi, entrou no imaginário científico. O Gobi não é apenas um lugar, é uma prova de resistência. De dia, o calor sobe do chão como uma respiração feroz. À noite, a temperatura despenca e o céu se torna um teto de vidro estrelado, gelado, indiferente. O vento não sopra, ele esculpe. E quando ele sopra por décadas, por séculos, por milhões de anos, ele faz algo extraordinário, ele revela o passado. Mas as descobertas não vinham como presentes. Vinham como feridas nas mãos. Para cada osso, havia horas ajoelhados, pincéis improvisados, gesso misturado em latas, e a ansiedade de ver uma tempestade engolir tudo antes da catalogação. Os fósseis eram embrulhados em jaquetas de gesso e estopa, numerados, anotados em cadernos que precisavam sobreviver ao calor, ao suor e à areia. O caminho de volta era uma batalha, caixas sacudindo em caminhões, travessias de dunas, pontes frágeis sobre leitos secos. E, em cada parada, a mesma pergunta: o que se perde quando um fragmento se quebra? Uma costela pode ser apenas uma costela, mas pode também ser a única pista de como um animal respirava. Um crânio rachado pode apagar, para sempre, o ângulo exato de uma mordida. Também havia gente local, guias, motoristas, trabalhadores que conheciam o humor do vento e a lógica das dunas. Sem eles, nenhum fóssil chegaria ao laboratório. Seus nomes raramente aparecem nas placas, mas suas pegadas estão em cada descoberta até hoje, invisíveis. No começo, os paleontólogos não tinham certeza do que estavam prestes a encontrar. Mas havia rumores. Havia fósseis circulando em coleções privadas, ossos comprados e vendidos, fragmentos sem contexto. E havia uma intuição cada vez mais forte: as grandes respostas sobre a era dos dinossauros não estavam apenas na América do Norte ou na Europa. Estavam também ali, no coração da Ásia. Entre 1922 e 1925, expedições lideradas por Roy Chapman Andrews, do American Museum of Natural History, atravessaram o Gobi com carros, camelôs, caixas de suprimentos, e a sensação constante de estarem andando sobre um cemitério invisível. Andrews ficou famoso mais tarde por sua figura quase cinematográfica, chapéu, postura, relatos de aventura, e é fácil confundir o homem com um mito. Mas, por trás do espetáculo, havia uma equipe, e havia um trabalho meticuloso: procurar, mapear, registrar. Eles encontraram ovos de dinossauros, algo que, na época, parecia quase uma heresia científica. Encontraram esqueletos de grandes herbívoros, crânios, mandíbulas, sinais de um ecossistema inteiro. E encontraram,
em 1923, um conjunto de ossos menores, predatórios, diferentes. Um animal não tão grande quanto os gigantes que dominavam a imaginação popular, mas com uma assinatura nítida, dentes serrilhados, membros adaptados para agilidade, e aquela garra especial, a lâmina do segundo dedo, sugerindo ataque, domínio, risco. Foi ali que a história do Velociraptor começou a ganhar forma. O nome Velociraptor foi formalmente descrito em 1924 por Henry Fairfield Osborn, então presidente do American Museum. Osborn não era o homem da pá, era o homem da caneta. Ele recebia os materiais, analisava relatórios, comparava com coleções e, com a autoridade de sua posição, batizava criaturas que nunca tinha visto vivas, mas que agora receberiam um lugar permanente na história da ciência. Raptor significa ladrão, assaqueador. Veloci sugere velocidade. Velociraptor, o ladrão veloz. O nome já era uma narrativa. Já era um presságio. Mas o que exatamente foi encontrado? Não foi um esqueleto completo, perfeito, pronto para museu. Foi o oposto disso, fragmentos. Um crânio parcial, parte da mandíbula, dentes, ossos do braço, das pernas, e sinais suficientes para reconhecer um novo tipo de predador. Em paleontologia, isso é comum e frustrante. Você não recebe a história inteira. Você recebe frases soltas, e precisa imaginar o parágrafo, sem inventar palavras. Osborn descreveu a espécie como Velociraptor mongoliensis, o ladrão veloz da Mongólia. E essa origem geográfica importa, porque ela define o palco, não um pântano exuberante, mas uma região com características áridas, com tempestades de areia, com dunas, com rios sazonais. Um mundo em que a preservação de fósseis podia ser brutalmente seletiva. Um mundo em que, para um corpo pequeno, a chance de desaparecer para sempre era enorme. E, ainda assim, ele ficou. O Velociraptor não ficou famoso imediatamente para o grande público. Por décadas, ele foi um nome em artigos, um conjunto de ossos em gavetas, uma referência entre especialistas. O mundo já tinha seus astros, Tyrannosaurus, Triceratops, Brontosaurus, nomes que viraram estampas e esculturas. Velociraptor era técnico demais, discreto demais, pequeno demais para virar cartaz. Mas, dentro dos círculos científicos, ele era um enigma valioso. Por que ele sugeria um tipo de predador que não dependia de tamanho, e sim de design? Ele sugeria um caminho evolutivo onde a eficiência era mais importante do que a massa. E então o deserto ofereceu mais uma cena, uma daquelas cenas que parecem ficção, mas que a rocha gravou com uma crueldade silenciosa. Décadas depois das primeiras expedições, paleontólogos encontrariam, também no Gobi, um fóssil que ficou conhecido como os dinossauros lutando, um Velociraptor e um Protoceratops preservados em combate, como se o tempo tivesse congelado o instante. O Velociraptor com a garra cravada, o herbívoro com o bico preso ao braço do predador. Uma luta interrompida por uma catástrofe súbita, talvez um colapso de duna, talvez uma tempestade de areia, talvez um soterramento rápido. Esse fóssil não foi encontrado por Andrews, mas ele reforçou algo essencial. O Velociraptor era real, e ele usava sua anatomia de forma ativa, física, arriscada. Não era um assassino elegante de filme. Era um animal que podia apostar tudo em um ataque e pagar o preço. E aqui entra um detalhe importante, quase uma lição sobre como a ciência funciona. Quando um dinossauro é descoberto, ele não nasce completo. Ele nasce como hipótese. Cada novo osso encontrado pode confirmar ou pode desmentir. Um dente pode parecer uma coisa e depois revelar outra. Um conjunto de ossos pode, anos mais tarde, ser reclassificado, redescrito, reorganizado. Nomes mudam. Famílias se reorganizam. A árvore evolutiva se reescreve. O Velociraptor passou por esse processo. E, ao longo do século, ele foi colocado em relação com outros dromaeosaurídeos, comparado com Deinonychus, com Dromaeosaurus, com formas asiáticas e norte-americanas.
Essas comparações seriam decisivas para o mito futuro, porque o raptor do cinema se alimentou de uma mistura de identidades científicas, um pouco de Velociraptor, muito de Deinonychus e uma dose generosa de imaginação. Mas, em 1924, nada disso existia ainda. Existia apenas o deserto, a equipe e os ossos. E existia uma pergunta silenciosa: que tipo de predador era esse? Para responder, Osborne e outros pesquisadores olharam para as proporções dos membros, para a estrutura do crânio, para os dentes. Viram indícios de um caçador ativo, não um necrófago lento. Viram um animal com mandíbula preparada para cortar, com pescoço capaz de movimentos rápidos, com cauda rígida, provavelmente usada como contrapeso para curvas bruscas e saltos. E, acima de tudo, viram a garra. A garra em forma de foice era, e ainda é, um símbolo. Não porque pareça assustadora numa vitrine, mas porque ela é uma assinatura de comportamento. Ela diz: eu não apenas mordo, eu seguro, eu perfuro, eu controlo. Imagine um pesquisador segurando esse osso pela primeira vez. O peso é pequeno, mas a ideia é imensa. Você não está olhando para uma lâmina de metal, você está olhando para uma lâmina que cresceu a partir de tecido vivo, repetida geração após geração, como se a natureza tivesse insistido naquele desenho até ele ficar perfeito. E é aqui, no instante em que o osso muda de mão, que o Velociraptor dá seu primeiro passo na direção do mito. Porque a ciência nomeia, descreve, mede. Mas a mente humana, ela sonha. Quando o nome Ladrão Veloz foi escrito, ele abriu uma porta. Uma porta para o imaginário. E, do outro lado, estavam as perguntas que ainda hoje nos prendem: ele caçava sozinho ou em grupo? Ele era coberto de penas? Quão inteligente ele podia ser? Como ele matava? Como ele sobrevivia naquele mundo áspero? No próximo capítulo, nós vamos entrar no corpo do Velociraptor como quem entra numa máquina antiga. Vamos desmontar os ossos, reconstruir os músculos, entender o tamanho real, a força real e as características que a ficção distorceu. Porque, às vezes, a anatomia é o melhor antídoto contra a fantasia. Capítulo 3. A máquina leve, anatomia do predador real. Aproxime-se. Devagar. Não do monstro que o cinema inventou, mas do corpo verdadeiro que a rocha preservou. Porque, quando a fantasia cai, o que sobra não é menos impressionante. É mais preciso. Mais estranho. Mais elegante. O Velociraptor não foi feito para esmagar. Ele foi feito para decidir rápido. Seu corpo é um argumento da evolução a favor da eficiência, ossos leves, membros longos, articulações desenhadas para mudar de direção, e uma cauda rígida como o leme de um avião antigo, mantendo o equilíbrio quando tudo acontece em frações de segundo. Comecemos pelo tamanho, a primeira quebra de expectativa. O Velociraptor mongoliensis, em estimativas comuns, tinha algo em torno de 2 metros de comprimento do focinho à ponta da cauda, e cerca de meio metro a 70 centímetros de altura na altura do quadril. Não era alto. Era comprido. O peso, dependendo do modelo e das suposições sobre musculatura e penas, costuma cair na casa de dezenas de quilos, algo próximo a um grande cão atlético. Um animal que você não enfrentaria com tranquilidade, mas que também não pisaria o chão como um tanque. Ele era uma lâmina que corre. E é aí que a anatomia fala mais alto do que qualquer cena de ação: as pernas. O fêmur e a tíbia sugerem um membro posterior alongado, com alavancas favoráveis à velocidade e ao salto. O pé era estreito, pensado para impulsão, e não para sustentar toneladas. Quando você olha para o Velociraptor, o que vê é um corredor, um animal que precisava chegar primeiro, atingir primeiro, recuar primeiro. Predadores grandes podem errar e tentar de novo. Predadores pequenos não têm esse luxo. Agora suba o olhar para a cabeça. O crânio do Velociraptor é baixo e alongado, com a mandíbula armada de dentes curvos e serrilhados. Não são dentes para moer. São dentes para cortar.
E o corte, aqui, não é apenas violência, é estratégia. Um dente serrilhado funciona como uma pequena serra. Ele abre tecido com menos esforço, amplia o ferimento, acelera a perda de sangue. O Velociraptor não precisava esmagar ossos como um tiranossauro. Ele precisava transformar segundos em vantagem. Os olhos, posicionados de modo a favorecer visão frontal, sugerem boa percepção de profundidade. Isso importa. Profundidade é o que permite calcular distância, escolher o ponto certo, cravar uma garra no lugar certo, e evitar o erro que vira morte. E quando o filme nos mostra um raptor encarando a câmera com inteligência humana, ele exagera, sim. Mas não inventa do zero. Há algo nesses predadores que aponta para coordenação sensorial refinada, visão, equilíbrio, respostas rápidas. Não é gênio. É adaptação. Há, também, pistas escondidas dentro do crânio, como se a pedra guardasse um mapa dos sentidos. Moldes internos sugerem um cérebro relativamente desenvolvido para um predador desse porte, com áreas importantes para coordenação e resposta rápida. Os canais semicirculares do ouvido interno, aquelas curvas microscópicas que regulam o equilíbrio, indicam uma cabeça estável mesmo quando o corpo acelera e gira. Isso significa olhar firme em movimento, uma vantagem brutal no instante do ataque. O focinho alongado, com muitas terminações, pode ter sustentado um olfato eficiente, e a audição provavelmente captava sons curtos no vento. E há um detalhe quase poético: em alguns ossos do antebraço, aparecem marcas de inserção de penas, pontos onde canhões se prendiam, como em aves. Não é fantasia, é encaixe biológico, uma assinatura de parentesco. Some nas vértebras do pescoço, há encaixes que permitem um golpe rápido, quase chicoteado, levando a mandíbula ao alvo. E, como outros terópodes, seus ossos eram parcialmente ocos, atravessados por espaços de ar, reduzindo o peso e ajudando na respiração eficiente durante corridas longas e explosões. Desça para os braços, e aqui o mito encontra um limite. Os membros anteriores do Velociraptor não são braços de primata. Eles não giram como os nossos. As mãos não foram feitas para segurar maçaneta. Mas são mãos de predador, 3 dedos com garras, capazes de agarrar, estabilizar, puxar a presa para perto. O ombro e o cotovelo indicam um alcance útil, uma pinça viva. Pense nisso como a primeira etapa do ataque: aproximar, prender, colar o corpo do outro no seu, impedir a fuga. A mordida faz o resto. Ou a garra do pé. E então chegamos ao detalhe mais famoso, o símbolo que atravessa livros, museus e pesadelos, a garra em forma de foice. Ela fica no segundo dedo do pé, maior, mais curvada, e mantida elevada quando o animal caminha, como se fosse uma lâmina guardada. Isso não é estética. É função. Manter a garra erguida protege a ponta e preserva o fio. Ela não era para andar. Era para usar. Como, exatamente, ela era usada? A resposta tem nuances, e a ciência não oferece uma coreografia definitiva. Mas há hipóteses fortes. A garra poderia perfurar e segurar, poderia abrir caminho para mordidas, poderia ajudar a subir sobre a presa e manter equilíbrio enquanto o corpo inteiro trabalhava. Em vez de um golpe final único, imagine uma ferramenta de controle. Um Velociraptor pode ter sido menos um espadachim, e mais um escalador agressivo, cravando a lâmina para se manter em cima do animal que tenta se livrar. Esse tipo de luta é íntimo, próximo, perigoso. E aqui a anatomia revela coragem involuntária. Atacar assim exige aceitar o risco de ser mordido, chifrado, esmagado. O fóssil do combate com Protoceratops, lembrado no capítulo anterior, é quase uma assinatura dessa verdade. Para matar, ele precisava se aproximar demais. Agora olhe para a coluna e a cauda, porque é ali que o corpo vira máquina. A cauda do Velociraptor era reforçada por estruturas ósseas e tendíneas que a tornavam rígida em boa parte do comprimento. Isso transforma a cauda em contrapeso e estabilizador. Quando o animal corre e vira, a cauda impede que o corpo gire demais e caia.
Ela é o eixo de um movimento rápido. Imagine um atleta fazendo uma curva fechada, braços abertos, tronco controlado. O Velociraptor fazia isso com a cauda. E há outro elemento que muda a imagem mental: penas. Por muito tempo, o público viu o Velociraptor como um lagarto de couro. Mas, dentro de sua família, e com evidências de parentes próximos, cresce a probabilidade de que ele carregasse uma cobertura de penas em partes do corpo, talvez até com estruturas semelhantes a asas nos braços. Isso não significa que ele voava. Significa que ele era um dinossauro com uma estética mais próxima das aves do que dos répteis modernos, uma criatura que pareceria, aos nossos olhos, ao mesmo tempo familiar e alienígena. Penas também são isolamento térmico, controle de temperatura, exibição, proteção. E, se havia penas nos braços, elas poderiam influenciar equilíbrio, sinalização entre indivíduos, e até a forma de envolver a presa. Aqui, uma pausa. Porque é nesse ponto que a ficção costuma tropeçar. Muita gente resiste à ideia de um raptor com penas porque isso parece menos assustador. Mas o medo não mora na textura. Mora no comportamento. Uma coruja é coberta de penas e ainda assim é um predador silencioso, cirúrgico. Um gavião é pena e lâmina ao mesmo tempo. Se o Velociraptor tinha penas, ele não era mais fofo. Ele era mais verdadeiro. Comparações ajudam a colocar tudo em escala. Perto de um Tyrannosaurus Rex, o Velociraptor é quase um sussurro. O Tiranossauro é massa, mordida esmagadora, poder bruto. O Velociraptor é agilidade, precisão, repetição. Perto de um Triceratops, ele é uma sombra tentando encontrar uma falha na armadura. Não enfrenta os chifres de frente, busca o ângulo, o ponto cego. Perto de um Deinonychus, um parente norte-americano famoso, ele é menor, mais delicado, mas compartilha a mesma filosofia corporal: a garra, a cauda rígida, o corpo de corredor. E é justamente aí que o cinema misturou cartas. Muitas características do raptor popular foram inspiradas por dinossauros similares, maiores, e depois vestidas com o nome Velociraptor. O resultado foi um híbrido cultural. A ciência, porém, separa as peças. E há ainda uma comparação mais inquietante, com as aves. Olhe para o pé de uma ave de rapina, para o modo como ela prende, para o olhar fixo, para o ataque rápido. Você não verá um dinossauro idêntico, mas verá um eco. Um padrão. Isso não torna o Velociraptor menor. Isso torna parte de uma história maior, a história de como um planeta transforma formas antigas em novas, sem desperdiçar o que funciona. No fim, a anatomia do Velociraptor é uma lição de humildade. Ele não precisava ser gigante para dominar um instante. Ele não precisava de rugidos cinematográficos. Bastava estar no lugar certo, com o corpo certo, no segundo certo. No próximo capítulo, sairemos dos ossos e entraremos na vida. Vamos levar esse corpo para o ambiente real do fim do Cretáceo e perguntar: como ele caçava? O que comia? Vivia sozinho? Tinha rivais? E, principalmente, como era sobreviver em um mundo onde cada sombra podia ser ameaça, e cada passo podia ser o último? Capítulo 4. Entre dunas e sombras, comportamento e habitat. O sol do fim do Cretáceo não pede licença. Ele nasce duro, branco, e transforma a paisagem em um espelho de calor. O ar treme, a linha do horizonte se distorce, e tudo parece imóvel. Mas é só aparência. Porque, sob esse silêncio, a vida se move em códigos, passos curtos, pausas longas, olhos que varrem o chão, narinas que provam o vento. E, em algum ponto desse cenário, quase sem peso, existe um predador que não precisa anunciar a própria presença. Ele apenas chega. Para imaginar o Velociraptor vivo, precisamos abandonar a selva cinematográfica e aceitar um mundo mais áspero. No que hoje chamamos de deserto de Gobi, registros geológicos preservam um ambiente antigo dominado por dunas, planícies secas e tempestades de areia capazes de soterrar tudo em minutos.
Não era um deserto morto como o de hoje, mas um semiárido cheio de contrastes, manchas de vegetação, canais sazonais, lagos temporários, períodos de abundância seguidos de longas fases de escassez. Um lugar onde a sobrevivência dependia de flexibilidade e de atenção. Nesse mundo, tamanho era moeda. E o Velociraptor era um animal econômico para a natureza, leve, eficiente, capaz de percorrer distâncias sem gastar energia como um gigante. Ele podia atravessar encostas de areia, contornar depressões, seguir trilhas invisíveis para nós. E, se a hipótese das penas estiver correta, esse corpo leve ainda teria uma vantagem extra: isolamento contra noites frias, proteção contra poeira, e talvez até uma ajuda na regulação de temperatura durante corridas rápidas, quando o calor apertava e o fôlego virava tudo. Mas como ele vivia, de verdade? A dieta mais provável de um velociraptor era carnívora e oportunista. Dentes serrilhados e mandíbula de corte apontam para a carne, porém o ambiente sugere pragmatismo. A região abrigava presas em diferentes tamanhos: pequenos vertebrados, lagartos, mamíferos primitivos, aves antigas, filhotes de dinossauros, e herbívoros médios como Protoceratops. Não precisamos imaginá-lo como um especialista em uma única presa. Em ambientes instáveis, sobreviver é saber escolher. Um dia, um ninho exposto. Em outro, um animal ferido. Em outro, um juvenil separado do grupo, hesitando por segundos a mais do que deveria. A caça de um predador desse porte provavelmente dependia de surpresa e controle. Não há sinal de uma mordida esmagadora que finalize tudo de uma vez. Em vez disso, pense em um ataque por etapas: aproximação silenciosa, explosão curta, contato. Os braços prendem. O corpo sobe. A garra do pé perfura e estabiliza. A boca corta, repetidas vezes, procurando regiões vulneráveis: pescoço, flancos, partes macias. Para uma presa do tamanho de um Protoceratops, isso seria uma luta arriscada e próxima, quase corpo a corpo. O famoso fóssil do combate, encontrado no Gobi, funciona como uma janela cruel. Ele sugere que o Velociraptor não era apenas um perseguidor, ele era um lutador que aceitava cair junto com a presa, se isso significasse manter a lâmina onde precisava estar. Essa estratégia combina com sua anatomia: cauda rígida como contrapeso, garra elevada como arma, corpo leve como vantagem no salto. A cauda, em especial, parece feita para curvas rápidas e estabilidade, como se o animal carregasse um leme permanente atrás dele. E então chega a pergunta que o cinema transformou em espetáculo: ele caçava em grupo? A cultura popular adora a ideia de raptors em equipe, coordenados como caçadores de matilha. A ciência é mais cautelosa. Para o Velociraptor especificamente, não existe uma evidência direta e incontestável de caça cooperativa como vemos em certos mamíferos modernos. O que há são pistas indiretas, comparações, hipóteses e muita discussão. É possível que indivíduos se tolerassem perto de recursos, como água ou carcaças. É possível que jovens acompanhassem adultos por algum período. É possível, também, que a proximidade ocasional tenha sido confundida com cooperação. Mas isso não diminui o perigo. Muitos predadores modernos são solitários e, ainda assim, extremamente eficientes. A solidão pode ser uma estratégia: menos competição pelo alimento, menos risco de conflito, mais silêncio. Um velociraptor solitário poderia patrulhar uma área, memorizar caminhos entre pontos de água, reconhecer cheiros de presa e de rival. E, quando outro aparecesse, talvez houvesse distância, postura, ameaça ou tolerância temporária. A vida real raramente oferece roteiros limpos. O ambiente, porém, impõe regras que nenhum cérebro ignora. E o vento nunca perdoa. No fim do Cretáceo do Gobi, tempestades de areia eram eventos que mudavam tudo. Imagine uma parede de poeira vindo de longe, um som grave, a luz desaparecendo. Em minutos, o mundo vira sombra. Para pequenos animais, isso pode ser abrigo e ameaça ao mesmo tempo. Abrigo, porque a visibilidade cai e predadores maiores hesitam.
Ameaça, porque o soterramento pode matar. Um velociraptor atento talvez soubesse ler o vento, sentir a pressão mudar, perceber o cheiro seco do pó, buscar um corte no terreno, uma depressão, uma moita, qualquer abrigo. E havia outros perigos além da areia. Havia predadores maiores na região, e a competição por carne pode ser tão mortal quanto a caça. Um predador de porte médio não é o rei absoluto. Ele vive entre gigantes e sombras, fazendo contas invisíveis, atacar rápido, comer rápido, sair rápido. O tempo, para ele, é uma arma. O orgulho não existe. O que existe é sobrevivência. Às vezes, isso significa desistir de uma presa e guardar energia para amanhã. Como ele descansava? Onde se escondia? É provável que usasse a própria geografia como abrigo, encostas de dunas, bordas de canais secos, sombras de formações rochosas. Talvez se aproximasse de áreas de vegetação, onde presas menores se concentravam. Talvez aproveitasse buracos e tocas feitos por outros animais, quando disponíveis. Talvez se deitasse em depressões rasas para fugir do vento. Não temos a certeza de um ninho de velociraptor tão bem preservado quanto o de outros dinossauros, mas temos um corpo que parece feito para alternar movimento e imobilidade, caminhar longas distâncias, parar por minutos e explodir quando necessário. Agora imagine a cena, fim de tarde. O sol cai, o vento amolece, a temperatura desce. E o mundo muda de cor. É nesse tipo de transição que a caça tende a se intensificar. Pequenos animais saem para beber, para procurar alimento. Filhotes se afastam. E o velociraptor, com visão capaz de calcular distância, com equilíbrio fino, com a cauda como estabilizador, se torna uma sombra entre sombras. Ele não precisa correr o tempo todo. Ele precisa escolher o segundo certo. A paciência, aqui, é parte da arma. Há um detalhe que o cinema raramente mostra: o custo do erro. Um predador pequeno pode morrer tentando. Uma mordida no braço pode infeccionar, limitar a caça, condenar o animal. Uma fratura de perna é sentença. Por isso, comportamento não é apenas ataque. É seleção. É decidir quando não atacar. É esperar. É recuar. É comer o que aparece, mesmo que não seja o ideal. O velociraptor real, provavelmente, passava mais tempo administrando o risco do que executando golpes perfeitos. A perfeição é um mito. O que existe é repetição, adaptação e, às vezes, sorte. Um estalo de galho, um deslizamento de areia, um sopro de vento na direção errada. E quanto à reprodução? Ninhos? Cuidado parental? Para o velociraptor, não temos um filme completo. Mas, no mesmo grande cenário evolutivo, muitos terópodes mostram postura de ovos, e em alguns casos, sinais de incubação. Se o velociraptor tinha penas, elas poderiam ajudar a cobrir ovos, a proteger filhotes do frio noturno e da areia. Isso é plausível, e ao mesmo tempo incerto. O que a ciência oferece aqui são paralelos, não garantias. Ainda assim, imaginar um predador desses cuidando de um ninho em um ambiente instável torna um animal mais real, não como um vilão, mas como um organismo completo. E talvez seja isso que mais derruba o mito, a vida cotidiana. O velociraptor não era feito de cenas épicas. Ele era feito de rotina, fome, sede, poeira, frio, calor, espera. A garra não era um acessório dramático. Era uma ferramenta repetida, usada até gastar, preservada como lâmina, levantada do chão para não quebrar. Ele vivia em um mundo onde beleza e terror caminhavam juntos, e onde a diferença entre comer e virar alimento podia ser uma curva mal calculada. Quando olhamos assim, o velociraptor deixa de ser fantasia e vira presença. Um predador que pertenceu ao seu mundo, com limitações e soluções próprias. E, justamente por isso, ele se torna mais fascinante do que qualquer raptor de laboratório, porque foi real, imperfeito, adaptado e vulnerável.
No próximo capítulo, nós entraremos no território das dúvidas e das disputas. Penas ou não? Caça em grupo ou não? Como interpretar o fóssil do combate? E o que descobertas mais recentes mudaram na nossa imagem desse animal? Porque a verdade, em ciência, não é um ponto final. É uma conversa que atravessa décadas. Capítulo 5. Entre provas e fantasmas, teorias, controvérsias e mistérios. A ciência não caminha em linha reta. Ela avança como alguém tateando um corredor escuro, um passo, silêncio, outro passo, e, de repente, um estalo que obriga a voltar e olhar tudo de novo. Com o Velociraptor, isso acontece o tempo todo. Cada fóssil encontrado não entrega um retrato completo, entrega uma pista. E cada pista ilumina um animal, enquanto projeta sombras ainda maiores. A primeira controvérsia é a mais visível, e por isso a mais emocional: penas. Por décadas, o público aprendeu a imaginar um raptor de pele lisa, escamosa, brilhando sob luzes frias. Só que o Velociraptor pertence a uma linhagem de terópodes intimamente ligada às aves. Em parentes próximos preservados com impressões, as penas não são hipótese, são fato. Para o Velociraptor em si, o registro é mais indireto, mais sugestivo. Em alguns ossos do antebraço existem pequenas elevações alinhadas, compatíveis com pontos de fixação de penas. Não é uma fotografia do corpo inteiro, mas é uma pista sutil, quase um sussurro de anatomia. Então surge a pergunta que irrita e fascina: que tipo de penas? Um manto denso cobrindo o corpo? Uma cobertura parcial, concentrada em braços e cauda? Penas curtas para isolamento? Penas longas para exibição? O cinema ama a certeza. A ciência convive com um talvez. E o talvez aqui é grande, porque penas não fossilizam como ossos. Elas desaparecem e só raramente deixam uma sombra impressa na rocha. O que resta são probabilidades e parentescos. Se tantos membros próximos tinham plumagem, é plausível que o Velociraptor também tivesse alguma forma de cobertura. Ainda assim, a honestidade científica impede a afirmação absoluta. O corpo real escapa por entre os dedos, porque o tempo também escolhe o que quer guardar. A segunda controvérsia é a que virou coreografia na cultura pop: caça em grupo. Raptos em equipe, cercando presas como estrategistas. Só que, quando olhamos para o registro fóssil, a história fica turva. Encontrar vários indivíduos no mesmo local não prova cooperação, pode provar seca, enchente, tempestade, carcaça, acaso. Em alguns dromaeossaurídeos, depósitos com múltiplos esqueletos alimentaram a ideia de socialidade. Em outros casos, essa leitura foi reavaliada: animais podem se reunir por necessidade, não por pacto. Para o Velociraptor, a evidência direta de matilha é frágil. Talvez ele caçasse sozinho, usando surpresa e velocidade. Talvez juvenis seguissem adultos por um período, aprendendo rotas e riscos. Talvez grupos se formassem temporariamente quando a comida fosse abundante e a competição menor. O que parece seguro é isto: o mito de coordenação militar é exagero. A vida real é mais simples e mais dura. Um predador pode ser solitário hoje, tolerante amanhã, e agressivo no dia seguinte. Isso torna o Velociraptor menos previsível, e por isso mesmo mais real. A terceira controvérsia é uma confusão de identidade. O raptor do cinema não é, biologicamente, só Velociraptor. Ele carrega o corpo e parte do comportamento emprestados de Deinonychus, um parente maior descrito na América do Norte. A cultura escolheu o nome mais sonoro, e colou nele a imagem mais dramática. O resultado foi um híbrido, um Velociraptor gigante que nunca existiu. Isso parece apenas curiosidade pop, mas tem efeito real, distorce expectativas e cria resistência quando a ciência apresenta um animal menor, mais leve, mais próximo de uma ave predadora do que de um monstro de laboratório. É como se o público dissesse, em silêncio: não quero o verdadeiro, quero o que me ensinaram a temer. E então chegamos ao coração do debate: a garra em forma de foice. Para que, exatamente,
servia aquela lâmina elevada no segundo dedo. Durante muito tempo, imaginou-se um golpe de esfaqueamento profundo, quase um punhal biológico. Depois, análises biomecânicas trouxeram cautela, a curvatura e a robustez sugerem perfuração, sim, mas talvez não como uma faca reta atravessando tudo. Uma hipótese ganhou força, a garra era menos um instrumento de matar e mais uma ferramenta de prender. Um gancho. Um ponto de apoio. Em vez de golpe final, um método de controle, subir sobre a presa, fixar o corpo, e usar o peso e a estabilidade para manter o inimigo no chão enquanto dentes e garras trabalhavam em conjunto. E é aqui que entra a evidência mais cinematográfica de todas, o fóssil do confronto com Protoceratops. Dois animais preservados como se estivessem congelados no meio de uma briga. O Velociraptor com a garra erguida e o braço preso, o Protoceratops com o bico agarrando o membro do predador. Para muitos, é prova direta de comportamento. Para outros, é um lembrete de que fósseis também têm montagem, processos de soterramento, colapso de dunas, água, vento, tudo isso pode mover corpos. A maioria aceita que a cena registra um confronto real, mas discute detalhes. O que veio primeiro, o que foi reação, o que foi acaso. Mesmo quando a rocha parece contar uma história perfeita, ela ainda deixa margem para o erro. Outra disputa, mais silenciosa, mora na mandíbula. O Velociraptor tinha dentes serrilhados, mas não tinha a mordida esmagadora de grandes terópodes. Então como matava? Alguns defendem cortes repetidos e sangramento progressivo. Outros imaginam ataques a regiões vulneráveis, como garganta e barriga. Outros lembram algo simples e plausível, oportunismo. Predadores reais alternam caça e roubo. Um dia caçam. Outro dia arrancam pedaços de uma carcaça, rápido, antes que um rival maior chegue. A natureza não premia pureza, ela premia sobrevivência. E sobrevivência, muitas vezes, é um cardápio flexível. E vem a palavra que mais seduz o público: inteligência. Sim, o Velociraptor tinha boa coordenação, sentidos refinados, equilíbrio sofisticado. Mas inteligência não é medalha humana, é ferramenta ecológica. Um animal pode ser extremamente eficaz com um cérebro que aprende padrões, onde a água aparece, quando o vento muda, como contornar uma duna, como reconhecer perigo em silêncio. Um mito quer um gênio malévolo. A ciência oferece um caçador adaptável. E adaptabilidade, no fim, é o que atravessa o tempo. A quinta grande controvérsia é, na verdade, uma tragédia planetária, a extinção. O Velociraptor viveu perto do fim do Cretáceo, e seu mundo desabou. A hipótese dominante envolve o impacto de um asteroide e um inverno global de poeira e fogo. Mas ainda se discute o papel de vulcanismo prolongado e o ritmo do colapso em regiões diferentes. Para um predador médio, bastou pouco, menos plantas, menos herbívoros, menos carcaças, mais fome. Mesmo um animal eficiente pode falhar quando o próprio sistema que o sustentava começa a ruir, dia após dia, sem piedade, sem aviso. E, apesar de tudo, o roteiro continua mudando, porque novas descobertas não param. Parentes asiáticos com penas longas, outros com corpos mais pesados, outros com proporções inesperadas, surgem e obrigam os cientistas a recalibrar o que significa raptor. Cada novo parente encontrado é um espelho, ele mostra possibilidades e limites. Tecnologias novas também entram em cena, tomografias revelam cavidades internas, microscópios mostram microestruturas de crescimento, modelos digitais testam alcance de articulações e cenários de força. A imagem do Velociraptor não é estática. Ela respira, muda, se corrige e às vezes se contradiz. Existe ainda uma controvérsia que quase ninguém vê, mas que decide o destino de todas as outras: a tafonomia, a ciência de como um corpo vira fóssil. A rocha não registra a vida, ela registra a morte, e, às vezes, registra a morte de um jeito torto. Um animal pode morrer em uma posição e ser encontrado em outra. Ossos podem ser arrastados por água, quebrados por pisoteio, espalhados por vento.
Um crânio pode faltar não porque o dinossauro nasceu sem ele, mas porque uma correnteza o separou do resto. Por isso, em cada debate sobre o Velociraptor, existe um segundo debate por baixo: o que é biologia e o que é acaso de preservação? Uma marca no osso é ferimento de combate ou rachadura pós-morte? Dentes próximos de uma carcaça indicam caça ou apenas alimentação oportunista? Dois esqueletos juntos significam cooperação ou uma tempestade que reuniu vítimas no mesmo lugar? A tafonomia lembra, com frieza, que a natureza também edita o filme. E, quando ela edita, ela corta cenas, troca a ordem. É por isso que, quando um pesquisador diz "não sabemos", ele não está fugindo. Ele evita atalhos a qualquer custo. Mas ainda há mistérios que a rocha não responde. Qual era a cor do Velociraptor? Em alguns dinossauros com penas preservadas, é possível discutir pigmentação por microestruturas, mas para ele isso é, por enquanto, silêncio. Camuflagem de areia? Padrões listrados para quebrar a silhueta? Penas escuras para aquecer ao amanhecer? Ele vocalizava? Assobiava? Estalava? Como um animal se comunica em planícies abertas e ventosas? Havia cuidado parental? Havia disputa por território? Quantos juvenis morriam antes de aprender a caçar? A fossilização preserva o extraordinário e apaga o cotidiano. E é por isso que o Velociraptor, apesar de famoso, ainda é incompleto. No fim, a verdade por trás do raptor do cinema não é uma troca simples de fantasia por fato. É uma mudança de lente. O mito quer certeza e espetáculo. A ciência oferece probabilidade, revisão, e a coragem de dizer, ainda não sabemos. E talvez seja justamente isso que mantém o Velociraptor vivo na nossa imaginação. Porque, quando a dúvida é honesta, ela não mata o mistério. Ela o aprofunda. No próximo capítulo, vamos amarrar as pontas, o legado científico, o impacto cultural, e a lição final de um predador pequeno, rápido, real, que ainda nos encara do outro lado do tempo. Capítulo 6. O eco do ladrão veloz, legado e conclusão. Quando um animal desaparece do mundo, ele não desaparece da terra. Ele some da paisagem, mas permanece na rocha, no pó, na química silenciosa do solo. E às vezes, milhões de anos depois, ele volta, não em carne, não em respiração, mas em ideia. O Velociraptor voltou assim, primeiro como ossos arrancados do deserto, depois como hipótese em papel, depois como imagem em museu, e por fim como uma sombra gigantesca na cultura popular. É estranho pensar que um predador do tamanho de um grande cão tenha virado sinônimo de terror inteligente. Mas essa estranheza diz mais sobre nós do que sobre ele. Nós não tememos apenas dentes. Nós tememos estratégia. Tememos aquilo que parece nos observar, calcular, escolher o momento certo. O cinema reconheceu isso e transformou o Velociraptor em um espelho do nosso medo moderno, não um medo do bruto, e sim do eficiente. Só que a ciência, lentamente, devolveu o animal ao seu lugar verdadeiro. E esse retorno é um dos legados mais importantes do Velociraptor. Ele ensinou o público a aceitar que a realidade pode ser diferente, e melhor, do que a fantasia. No laboratório, o Velociraptor é uma chave. Ele abre portas para perguntas grandes demais para caber em um único fóssil. Ele ajuda a explicar como predadores médios funcionavam em ecossistemas áridos do fim do Cretáceo. Ajuda a entender a evolução de estruturas como a garra em forma de foice, a cauda rígida como estabilizador, e o conjunto de adaptações que transformam um corpo leve em máquina. Ele também é uma ponte para as aves. Cada debate sobre penas, cada marca no osso do antebraço, cada. E quando essa ideia se fixa, algo muda dentro de nós. O passado para de ser um país morto. Ele vira continuidade. Vira parentesco. O Velociraptor também é um lembrete sobre método. Em um tempo em que o mundo quer respostas instantâneas, ele exige paciência. Ele exige aceitar a incompletude.
Porque quase tudo que sabemos sobre ele veio de fragmentos, partes de crânio, vértebras, dentes, ossos de membros. A ciência montou um retrato com peças faltando, e ainda assim conseguiu chegar a algo coerente. Isso é poderoso. Mostra que conhecimento não nasce de certezas absolutas, mas de probabilidades testadas, revisadas. E esse processo nunca termina. Hoje, quando uma nova espécie aparentada é descrita, quando um novo depósito do Cretáceo é explorado, quando uma tomografia revela cavidades internas, ou quando modelos biomecânicos testam movimentos possíveis, o Velociraptor muda um pouco. Ele se ajusta. Ele se refina. Ele se torna menos mito e mais organismo. Mas o mito, claro, não desaparece tão fácil. O Velociraptor do cinema é um ícone. Ele abriu portas para a paleontologia na mente de milhões de pessoas. Crianças que viram aqueles raptors correndo em corredores cresceram e viraram estudantes, professores, pesquisadores. Museus encheram. Livros venderam. O interesse público virou financiamento, e o financiamento virou novas expedições. Nesse sentido, a ficção, mesmo errada, teve utilidade, ela acendeu uma chama. O problema começa quando a chama vira prisão. Quando a fantasia impede a verdade de ser aceita. E é aqui que o legado cultural do Velociraptor fica mais interessante, ele se tornou um campo de negociação entre imaginação e evidência. O público aprende, aos poucos, que o raptor real era menor, talvez emplumado, e provavelmente diferente em comportamento. Alguns se decepcionam. Outros se encantam. E, para quem se permite, surge uma revelação silenciosa: a natureza não precisa exagerar para ser épica. Pense no que é, de fato, épico no Velociraptor real. É a ideia de um predador leve atravessando dunas ao amanhecer, lendo o vento, economizando energia, esperando a distração mínima. É um animal que não domina pela força bruta, mas por design. Que carrega uma lâmina no pé, não para espetáculo, mas para controle. Que arrisca o corpo em lutas próximas, porque não há outro caminho. Que vive em um ambiente que pode soterrar tudo em minutos, e ainda assim persiste por gerações. Isso não é menos cinematográfico. É só mais verdadeiro. E verdade, quando bem contada, é mais intensa. O Velociraptor também nos ensina sobre escala. Nós, humanos, temos uma tendência a acreditar que grandeza exige tamanho. Mas a evolução não concorda. A evolução cria grandeza em miniatura. Cria soluções pequenas com impactos imensos. A garra elevada, a cauda rígida, o equilíbrio refinado, a visão que calcula a distância, tudo isso é um conjunto de detalhes que somados produzem um predador. O Velociraptor é a prova de que o poder pode ser silencioso. E então chegamos ao fim do fim, ao ponto em que a história dele cruza com a nossa de maneira inevitável: a extinção. O Velociraptor desapareceu porque o mundo mudou rápido demais. Seu ecossistema, sua cadeia alimentar, seu clima, tudo foi interrompido. O planeta passou por um choque tão profundo que até os organismos mais adaptados ao seu tempo perderam o chão. Não foi punição. Não foi moral. Foi física, química, acaso. A vida não promete permanência. Ela apenas tenta. E isso, talvez, seja a lição mais difícil. Nós olhamos para o Velociraptor e vemos um predador eficiente, um produto de milhões de anos de ajustes. E mesmo assim ele se foi. Se um animal assim pode desaparecer, então nada é garantido. A Terra muda, e a vida muda com ela, ou some. Esse pensamento é desconfortável, mas também libertador. Porque ele nos lembra que estamos dentro da mesma história, não acima dela. Quando pensamos no Velociraptor hoje, não precisamos escolher entre ciência e imaginação. Podemos usar as duas, do jeito certo. A imaginação nos coloca no cenário: o vento do Gobi, o som de passos em areia firme, a sombra baixa se movendo entre tufos de vegetação. A ciência nos dá o limite, o tamanho real,
as ferramentas reais, o comportamento provável, a honestidade do ainda não sabemos. Entre esses dois pontos, nasce algo raro: respeito. Respeito por um animal que nunca quis ser símbolo. Respeito por um mundo perdido que ainda fala em pedras. Respeito pelo método humano de reconstruir o invisível com paciência e rigor. E respeito por nós mesmos, quando aceitamos que a verdade não precisa ser confortável para ser bela. E talvez você se pergunte, agora, o que exatamente nós aprendemos com ele além de detalhes anatômicos? Aprendemos a desconfiar das imagens prontas. Aprendemos que um fóssil não é apenas pedra, é contexto, a camada onde foi encontrado, a posição do osso, o tipo de sedimento, o que havia ao redor. Aprendemos que palavras como certeza são raras, e que a dúvida, quando bem usada, não é fraqueza, é bússola. Aprendemos também a enxergar o planeta como palco de mudanças inevitáveis. O Velociraptor viveu em um mundo que oscilava entre abundância e falta, entre calmaria e tempestade. Ele sobreviveu porque era flexível, porque podia caçar presas pequenas, atacar oportunidades, recuar diante do impossível. E não é essa, no fundo, uma lição para qualquer espécie que acredita ser eterna? E aprendemos algo ainda mais íntimo, que o conhecimento é coletivo. Cada expedição, cada trabalhador no deserto, cada paleontólogo curvado sobre uma bancada, cada técnico operando um scanner, cada ilustrador científico reconstruindo músculos e penas, todos colocam uma peça na mesma história. O Velociraptor que existe hoje na nossa mente é uma construção humana feita de cuidado e correção, não de espetáculo. E se amanhã uma descoberta mudar tudo? Se um fóssil completo surgir, se a plumagem aparecer impressa, se novas marcas revelarem outra forma de caça, nós aceitaremos. Porque a verdade científica não é um troféu, é um caminho que nunca termina mesmo. E então, feche os olhos por um instante. Imagine o crepúsculo no fim do Cretáceo. A luz baixa longa e sombras. O ar esfria. Uma duna cede sob o próprio peso, deslizando como água seca. Em algum lugar, um pequeno predador para, escuta e decide. Talvez ele avance. Talvez ele recue. Talvez ele viva mais um dia. Talvez não. Nós nunca veremos essa cena com certeza. Mas podemos tocá-la com a mente, porque a Terra deixou pistas. E cada vez que um pesquisador encontra um osso, cada vez que um museu ilumina uma vitrine, cada vez que você ouve esse nome, Velociraptor, o passado respira de novo, por alguns segundos, dentro de nós. Não como monstro. Não como lenda. Mas como vida. E a vida, mesmo extinta, ainda tem o poder de nos ensinar a olhar para o mundo com mais atenção, mais humildade, e um tipo de espanto que não termina. Porque, no fim, a verdade por trás do raptor do cinema não é só sobre ele. É sobre a nossa vontade de entender o que veio antes. E sobre o silêncio antigo que, quando escutamos bem, ainda responde.